Liturgia do dia 22 de junho de 2023. Memória de São Paulino de Nola, São João Fischer e Santo Tomás More. Primeira leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei ao único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Porém, receio que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade e purezas devidas a Cristo. De fato, se aparece alguém pregando outro Jesus que nós não pregamos, ou prometendo outro Espírito que não recebestes, ou anunciando outro Evangelho que não acolhestes, vós o suportais de bom grado. No entanto, entendo que em nada sou inferior a esses superapóstolos. Mesmo que eu seja inábil na arte de falar, não o sou quanto à ciência. Eu vos-lo tenho demonstrado em tudo e de todas as maneiras. Acaso cometi algum pecado pelo fato de vos ter anunciado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Para vos servir, despojei outras igrejas, delas recebendo meu sustento. E quando, estando entre vós, tive alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, pois os irmãos, vindos da Macedônia, supriram as minhas necessidades. Em todas as circunstâncias cuidei e cuidarei ainda de não ser pesado a vós. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, essa minha glória não me será arrebatada nas regiões da Acaia. E por quê? Será porque eu não vos amo? Deus o sabe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 110. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Suas obras são verdade e são justiça. Seus preceitos, todos eles são estáveis, confirmados para sempre pelos séculos, realizados na verdade e retidão. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Para compreender a terceira parte da segunda carta aos Coríntios, é preciso perceber as posições das duas frentes em choque. Paulo luta contra superapóstolos, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos disfarçados de apóstolos de Cristo. A linguagem paulina é dura e está imbuída de uma fina e cortante ironia. Tratava-se sem dúvida de alguns judaizantes que tentavam criar desacordo na comunidade de Corinto, fazendo-se valer mais do que Paulo. Atribuíam grande valor ao próprio ministério apostólico, desprezando o de Paulo. Eram arrogantes, exigentes, duros, agressivos. Em relação a Paulo, censuravam-lhe precisamente o contrário. Acusavam-no de ser excessivamente benévolo e simples. As suas cartas, dizem, são duras e enérgicas, mas quando está presente é fraco, e a sua palavra desprezível. O apóstolo defende-se destas e de outras acusações, e declara o seu sentido de responsabilidade para com uma comunidade eclesial que ele mesmo, segundo a graça que lhe foi concedida, edificou como sábio arquiteto. Orgulha-se também de ser o mediador do noivado da igreja de Corinto com Cristo. Apesar de celibatário, Paulo conhece a vida matrimonial, servindo dessa imagem da sua eclesiologia cristológica. Cristo é esposo, a igreja é esposa. As núpcias são imagem do amor oblativo, libertador, purificador. No texto do Evangelho, depois de ter criticado o modo de orar dos fariseus e dos pagãos, Jesus ensina o Pai Nosso. No tempo de Jesus, todos os grupos ou seitas religiosas tinham as suas orações específicas. No texto paralelo de Lucas, os discípulos de Jesus pedem ao Mestre uma oração própria, a exemplo da que João Batista tinha ensinado aos seus discípulos. O cristão deve evitar a ostentação farisaica e a polilogia, o palavreado dos pagãos, que soavam aos ouvidos de Deus como um enfadonho blá blá blá. Pai nosso que estás nos céus. Nas religiões antigas não era muito habitual dirigir-se a Deus como Pai, mas no Antigo Testamento, Deus era invocado com esse título, dada a sua relação especial com Israel. Salvo da escravidão e protegido com evidentes sinais de intervenções divinas, Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que o seguem participam dessa filiação divina. Por isso o podem chamar Pai. Abá quer dizer papá, papaizinho. Pai querido. Santificado seja o vosso nome. Na linguagem bíblica, o nome é a pessoa. Invocar o nome de Deus é invocar a Deus. Se Deus é santo por excelência, o que significa pedir que seja santificado? Significa pedir que se manifeste, se dê a conhecer e cumpra as suas promessas. Significa também pedir que a nossa vida cristã coerente leve outros à fé. Uma vida cristã incoerente pode levar à blasfêmia do nome de Deus. Venha a nós o vosso reino. O reino ou reinado de Deus significa a nova ordem ou estado das coisas, na qual a sua soberania é reconhecida e aceita. Este reino é atualidade e presença, a partir da presença de Jesus. Mas pede-se o seu reconhecimento no presente e a sua plena revelação no futuro. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pede-se a Deus poder para satisfazer as necessidades de cada dia, e provavelmente o pão que é o próprio Cristo, assimilado pela fé, o pão da Eucaristia. Perdoai-nos as nossas ofensas. Todos temos dívidas para com Deus, isto é, culpas ou pecados. Uma vez que vivemos sob a sua graça e não lhe somos sempre fiéis, mas o perdão que pedimos é condicionado pelo perdão que concedemos ou não aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Aqui, tentação significa provação. Seremos julgados tendo em conta as nossas reações às provações da nossa vida. Livrai-nos do mal. Há duas formas de traduzir essa petição: livrai-nos do mal ou livrai-nos do maligno.
Nos tempos de Jesus, considerava-se que o maligno, o demônio, estava por trás de qualquer mal. Hoje já não se pensa assim, mas o confronto com o demônio é algo que faz parte da nossa experiência. Nos primeiros tempos da Igreja, o Pai Nosso fazia parte das coisas secretas da fé cristã. Os catecúmenos, os primeiros cristãos, só o recebiam na vigília do batismo, quando também lhes era explicada a Eucaristia. Os que o recebiam guardavam-no como uma verdadeira relíquia e ficavam ansiosamente à espera do momento em que, saindo da fonte batismal, rodeados pelos irmãos e apresentados pela Mãe Igreja, elevassem as mãos aos céus e pudessem rezar pela primeira vez, Pai Nosso, dando-se a conhecer a todos como filhos de Deus. É o que nos refere Tertuliano no seu livro sobre o batismo. É bom recordarmos estas coisas porque talvez tenhamos banalizado o Pai Nosso, repetindo-o automaticamente sem pensarmos no que estamos dizendo. Talvez tenhamos deixado perder o sentido de mistério tremendo que se esconde nessas palavras saídas da boca de Deus e dirigidas aos ouvidos do mesmo Deus. Precisamos recuperar o Pai Nosso da rotina com que rezamos, e que é como uma camada de pó que sobre ele se foi depositando, não o deixando brilhar dentro de nós. Dirigimos-nos a Deus chamando-lhe Pai, e essa palavra já não provoca em nós qualquer emoção. Temos, pois, que recebê-lo novamente das mãos de Jesus, como quando os apóstolos, vendo-o rezar, lhe disseram: Senhor, ensina-nos a rezar. Então Jesus disse-lhes: Quando orardes, dizei: Pai Nosso. Que enorme espanto terão sentido os discípulos ao escutarem a oração do Senhor, ao pronunciá-la pela primeira vez. O Pai Nosso nasce do coração de Jesus. É a oração do Filho ao Pai. Foi ao observar essa relação de profunda intimidade na oração que os discípulos perceberam que não sabiam rezar, que tinham de aprender a rezar com Jesus, e pediram-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. Jesus ensinou-lhes a sua oração. O Pai Nosso é a oração da cabeça, comunicada aos membros, que se torna a oração de todo o corpo de Cristo, que é Ele, cabeça, e a Igreja, que é o corpo. Quando rezamos o Pai Nosso, unimos-nos a Cristo que reza, unimos-nos aos seus sentimentos de respeito pelo Pai, aos seus sentimentos de ardor, de confiança, atrevimento, de emoção, de perseverança. O Pai Nosso é a onda da oração de Jesus, que se propaga ao longo dos séculos e, como um pacífico tsunami, vai engrossando e tornando-se cada vez mais alterosa, ao recolher todas as vozes de súplica, todos os gritos que os homens erguem ao céu. Há uma grande semelhança entre o Pai Nosso e a Eucaristia. A Eucaristia perpetua Jesus que se dá ao Pai pelos homens, Jesus que está no meio de nós como aquele que serve. No Pai Nosso, perpetua-se a presença de Jesus que reza. O Senhor poderia dizer: Estou no meio de vós como aquele que reza. Ele está sempre vivo a interceder por nós. Na Eucaristia, comungamos no corpo de Cristo. No Pai Nosso, comungamos na oração de Cristo. Trata-se de uma verdadeira comunhão espiritual, que podemos repetir todas as vezes que quisermos, mesmo quando não é possível a comunhão sacramental. O Pai Nosso é o Evangelho abreviado, o Evangelho em oração. Escreve São Cipriano: são poucas as palavras, mas é grande o seu poder espiritual. Não falta absolutamente nada nesta oração de súplica e de louvor, que forma uma verdadeira síntese da doutrina celeste. O Pai Nosso é um sopro vivo do Evangelho, que sai da boca daquele que é o Evangelho em pessoa, Jesus. Procuremos lê-lo, meditá-lo e rezá-lo desse modo e nessa perspectiva. Hoje a Igreja faz memória a São Paulino de Nola, bispo, São João Fischer e São Tomás More, mártires.
São Paulino de Nola nasceu em Bordeaux, França, em 335. Dedicou-se à carreira política, casou-se e teve um filho. Desejando levar uma vida mais austera, recebeu o batismo e, renunciando a todos os seus bens, em 393 abraçou a vida monástica, indo estabelecer-se em Nola, na Campânia, Itália. Sagrado bispo da cidade, promoveu o culto de São Félix, ajudou os peregrinos e empenhou-se com generosidade em aliviar as necessidades do seu tempo. Compôs uma coleção de poemas notáveis pela elegância de estilo. Morreu em 431. São João Fisher nasceu em 1469. Fez seus estudos em Cambridge, Inglaterra, e foi ordenado sacerdote. Eleito bispo de Rochester, viveu com muita austeridade e tornou-se ótimo pastor, visitando com frequência seus fiéis. Escreveu também diversas obras contra os erros de seu tempo. Thomas More nasceu em 1477 e fez seus estudos em Oxford. Tendo contraído matrimônio, teve um filho e 3 filhas. Ocupou o cargo de chanceler do reino. Escreveu diversos livros sobre a arte de governar e em defesa da religião. Ambos foram decapitados em 535 por ordem do rei Henrique VIII, por terem se recusado a ceder na questão da anulação do seu casamento. João Fisher, a 22 de junho, e Thomas More, a 6 de julho. Enquanto estava preso, o bispo João Fisher foi criado cardeal da Santa Romana Igreja pelo Papa Paulo III. Embora tenha plena consciência, minha Margarida, de que os pecados de minha vida passada mereçam justamente que Deus me abandone, contudo nunca deixarei de sempre confiar na sua imensa bondade e esperar com toda a minha alma. Até agora a sua Santíssima Graça me deu forças para tudo desprezar do íntimo do coração, riquezas, rendimentos e a própria vida, ao invés de jurar contra a voz da minha consciência. Foi Deus que com bondade levou o rei a me privar apenas da liberdade. Com isto, Sua Majestade, ao invés de me fazer mal, concedeu-me, para proveito espiritual de minha alma, assim espero, um benefício maior do que todas aquelas honras e bens com que antes me cumulava. Espero que esta mesma graça mova o espírito do rei a não ordenar contra mim nada de mais grave, ou me dê sempre forças para que tudo suporte com paciência, fortaleza e boa vontade, por mais pesado que seja. Minha paciência, unida aos méritos da atrocíssima paixão do Senhor, infinitamente acima no mérito e no modo de tudo quanto eu venha a padecer, aliviará as penas que mereço no purgatório, e graças à bondade divina, aumentará também um pouco a minha recompensa no céu. Da carta de São Thomas More à sua filha Margarida, escrita na prisão. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Paulino de Nola, São João Fisher e Santo Thomas More, mártires, e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que fizestes brilhar no bispo São Paulino de Nola o amor à pobreza e o zelo pastoral, e que coroastes no martírio a profissão da verdadeira fé, concedei que, fortificados pela intercessão de São João Fisher e Santo Thomas More, confirmemos com o testemunho da nossa vida a fé que professamos com os lábios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.